Muito bem, eu havia avançado que no programa de hoje, dia 12 de junho de 2025, a nossa 68ª edição, exatamente. Já há 68 semanas, até mais do que isso, né? Mas vamos assim, há 68 semanas que nós estamos a falar sobre meio ambiente. Hoje recebo Márcia Dima, fundadora da Antoco, e vamos falar sobre a importância da compostagem no meio ambiente. Olá Márcia, seja bem-vinda aqui ao Planeta B. Olá Maloa, bem, eu gosto de chamar ele assim, é uma forma carinhosa minha em particular. Olá Maloa, mais uma vez, olá a todos os ouvintes que estão muito bem atentos a este programa e, bem, não posso deixar de agradecer pelo convite. Espero que esta interação seja bastante produtiva e interessante para todos os que nos estão a ouvir. Sou eu que agradeço, não é? Não é todos os dias que nós estamos juntos ou estamos ao lado de uma boa companhia e, naturalmente, para aprendermos. Agora, Antoco, esse nome é um nome que não é comum ouvir, no sentido de Antoco, o que é que significa, como é? Claro que eu sou suspeito para dizer que não é comum ouvir, né? Para mim é comum, mas quem nos ouve pode estar a perguntar, Antoco, o que é Antoco? É uma pessoa? O que significa? Márcia. Então, Antoco tem uma história bem interessante e um pouco complexa em torno disto, porque primeiro, deixa eu dizer que o termo Antoco foi algo que aparecia assim de forma um pouco esporádica. Uau! E depois disso, claro, nós buscamos ter o significado deste termo. Fizemos as nossas buscas, pelo que não encontramos assim em todos os arquivos e páginas que podemos procurar, não nos aparecia o significado disto, pelo que nós fomos justificando usando cada inicial como uma palavra ligada ao ambiente. Por exemplo, N, natureza. Boa. T, exemplificando alguma coisa, ou organismos. Ok. Mas tivemos a oportunidade de participar de uma reunião com o senhor e perguntou o que é Antoco? E nós explicamos assim, conforme nós tínhamos elaborado. E o senhor disse, não. Ei! Olharam-se todos. Exatamente. O que será? Sim, eu sei que Antoco é um termo em Makua. Termo em Makua, ok. Nós não sabemos exatamente. E significa terra fértil. Sim, acho que é isso, sim. Então nós já pegamos isto. Antoco é Makua, terra fértil. Epa, para nós foi uma algo... grande sorte. Exatamente. E se fosse um insulto? Não, isto não ia acontecer, eu acredito. É tudo em prol do meio ambiente e as energias todas nesta direção, né? A proteção e a conservação do meio ambiente. Mas é fantástico quando as coisas estão tão alinhadas. Às vezes nós ficamos naquela de que vou chutar. Exato. Até mesmo chutando, não é tão aleatório o chute. Não. Se calhar em algum momento leste alguma coisa, viste ali em Toco e ficou lá alojado na memória. 5 anos depois, o nome apareceu. Exatamente. Em Toco. Exatamente. Terra fértil. E de confessar que a dado momento queria desistir deste nome. Até que as pessoas disseram, não, o que é isso? Não deixes este nome. Não. E depois tem ali um apóstrofe. N apóstrofe. Uma coisa. Uau! Uma coisa bem que fica na memória. Tanto visualmente como também em termos fonéticos. Antoco. Olha, só tem meus ombros mexer. Agora, o que é que Antoco faz? Então, é uma boa pergunta esta. Antoco lida com gestão e, acima de tudo, valorização de resíduos sólidos. E o nosso foco atual é com os resíduos orgânicos, produzindo compostos e biofertilizantes. Boa. Querido ouvinte, querida ouvinte, já deu para perceber que estamos aqui com alguém que tem propriedade para nos falar sobre compostagem.
pois é fundadora de uma empresa que atua exatamente nesta questão de fertilizantes, adubo orgânico, etc. Exato. Antes mesmo de nós mergulharmos fundo, agora vamos só medir a profundidade da água, né? Senão, afogamos ali. Mas o que é que vem a ser esta coisa da compostagem? Exato. A compostagem, na verdade, é um processo de decomposição de resíduos orgânicos. E esta decomposição orgânica tem certos agentes que contribuem nesta decomposição. Temos certos organismos, que um deles foi o que o Malua esteve a mencionar, as minhocas. As minhocas? Temos também micro-organismos, ou seja, alguns que nós não podemos observá-los a olho nu, que são as bactérias e fungos. Estes fazem com que este processo de decomposição seja mais eficiente, e daí que temos como resultado final o produto que nós chamamos composto, que é resultante desta decomposição. Ok. Então, quer dizer, a compostagem tem mais ou menos assim numa língua mais terra-terra, no sentido daquele processo de apodrecimento de alguns restos, vamos lá, de alimentos, exatamente, aquelas substâncias naturais, por assim dizer. Agora, por que é que é importante? Nós aqui falamos sobre meio ambiente. Então, por que é que é importante, olhando para o meio ambiente, a questão da compostagem? Então, se formos... Bem, eu me atreveria, a princípio, né, dizer que a compostagem nos ajuda a reduzir o volume de lixo. A sério? Exato. Como assim? Que primeiro, vamos lá colocar um exemplo, parece banal, mas é o que nós vivemos no nosso dia a dia. Nas nossas cozinhas, nas nossas casas, nós estamos constantemente a fazer alguma coisa, a produzir lixo. Sim. Orgânico em particular. Sim. Temos também outro tipo de resíduos, sólidos, papel, plástico, metal, por aí fora. Mas se nós pararmos para analisar, nós estamos constantemente a comer. Exato. E o que nós temos em grandes quantidades, na verdade, são os resíduos orgânicos nas nossas casas. E para dizer que a maior parte da composição dos resíduos que nós produzimos, lixo, quem quiser usar este termo, é composto por resíduos orgânicos. Sim. E se nós tratamos, ou seja, desta grande porção do lixo, usamos os resíduos orgânicos para a compostagem, estamos a garantir que boa parte destes resíduos não vão parar, por exemplo, a lixeira do leme, que vamos dar um outro fim. Exato. E com isso eu posso adicionar que nós estaremos a contribuir para que aquele catador de resíduo que nós temos ao pé de casa possa encontrar a garrafa plástica PET, metal, vidro, em condições. Não estará sujo. Ou seja, ajuda a reduzir o volume de resíduos para os ateiros ou lixeiras, ajuda também para modernização do trabalho daquele catador de resíduos sólidos, ajuda também na questão de melhorar o solo, porque nós estaremos a permitir que este solo, usando este composto, o solo possa se regenerar. Tão bonito. Eu queria que todos pudessem ver-te a falar sobre isto, um sorriso de orelha a orelha. Quando a gente fala com gosto, torna-se perceptível a coisa. Deu mesmo para entender aqui, e apareceu a dado momento na minha mente aquela imagem dos nossos contentores, que muitas das vezes encontram-se úmidos, encontram-se ali temos ali hortaliças, etc. E depois, de certa forma, entra em contato com papelão.
o papelão fica molhado, já nem dá para reciclar. Então, de certa forma, dá mesmo para perceber que, como dizias, este processo ajuda a tornar mais organizado e melhor a questão de gestão de resíduos a nível da nossa cidade. Exatamente. Porque, afinal de contas, os resíduos começam da nossa casa. Exatamente. E este ato permite que possamos ter menos gases emitidos ao meio ambiente. Exato. Estou a perceber agora. Fala-se muito da questão da emissão de gases por meio dessa decomposição. Aquilo vai liberando aqueles gases. Exato. Uau! Isto quando a decomposição não é feita obedecendo a alguns parâmetros. Ok. Por exemplo, nos nossos contentores, a imagem mais comum é termos lá o alface, tomate, como a Lua esteve aqui a referir. Sim. Com pilhas, com toners, com papel, vidro, uma vasta gama de resíduos. E se formos a prestar atenção na composição de cada resíduo, destes que estivemos a mencionar, eles levam, na sua maioria, elementos químicos. Alguns elementos químicos que são tóxicos. Né? Infelizmente. Exato. O que acaba fazendo que o líquido, que é a água, porque os resíduos orgânicos têm grande porção de água, mesmo na sua composição, quando libertam a água, podemos imaginar o que acontece. É por isso que realmente acabamos encontrando nos contentores úmidos com aquele odor que não é muito assim agradável. Isto abrindo aspas, porque também temos outras componentes que acabam não favorecendo nem o condicionamento dos nossos contentores. Por exemplo, também é muito usado como urinório. Infelizmente, pois. Então, se vamos a perceber, isto tudo acaba não criando um ambiente favorável para que a decomposição biológica destes resíduos orgânicos não tenhamos emissão ou criação de odores, que esses odores são emitidos mesmo por conta da presença de estes gases, né? E nestes gases nós temos um tipo de gás que é altamente perigoso, que é o gás metano. E este gás, só para termos noção, se não me engano, em memória, contribui 18 vezes mais do que o CO2, que é o dióxido de carbono, para o efeito de estufa, só para termos ideia. Exato. Para saber, e este efeito de estufa acaba nos levando ao aquecimento global, que acaba nos levando às mudanças climáticas. Então é um ciclo que poderia ser convertido ou minimizado com esta ação de separar os resíduos orgânicos dos secos. Muito. Aqui eu acabo de ver duas coisas. Primeiro, fala-se muito de dióxido de carbono, e o metano nós acabamos esquecendo. Exato. Segundo, que é o fato de muitas das vezes nós falarmos, as pouquíssimas vezes em que falamos do metano, sempre falamos, porque as vacas, o pasto, não sei quanto. Poucas vezes nós olhamos para a nossa realidade tão africana, não é? Olhamos para a nossa realidade africana, que nós aqui geralmente temos muito esta questão de resíduos orgânicos aí, de qualquer maneira. Tem aquela umidade que depois degrada os contentores. Tanta coisa, mas tanta coisa. Por essa razão que no programa de hoje nós estamos aqui com a Márcia exatamente para falarmos sobre este tema e sairmos todos consciencializados. Agora, falamos aqui de contentores. Eu queria perceber se esta compostagem só é feita, por exemplo, em espaços grandes, assim, é feita em contentores. Como é que é feita, antes mesmo de irmos para este detalhe? Boa. Na verdade, a própria compostagem devemos obedecer a alguns trâmites. Bem, há que referir que
isto pode acontecer de forma natural. Uhum. Se vou colocar aqui uma deixa, isto nós pouco prestamos atenção. Nas casas, ou nas nossas casas, em que nós temos o quintal um pouco assim aberto e com muitas árvores, nós temos o hábito de varrer estas folhas e concentrá-las num ponto. Sim. E se formos prestar atenção, mesmo quando chove, mesmo sem chuva, e tivemos a atenção de levantar um bocadinho as folhas, iremos perceber que a coloração das folhas que estão diretamente em contacto com a areia tem uma coloração diferente. Geralmente é um castanho assim um pouco mais escuro. Isto é indicação de que o processo de decomposição está lá a acontecer. E se formos ainda prestar mais atenção, vamos perceber que temos lá a presença em grande número de minhocas, de alguns outros organismos que favorecem este processo de decomposição. E nós estamos ali de forma inconsciente a fazer compostagem. Inconsciente. Estamos a fazer de forma inconsciente a compostagem. Mas querendo fazer isto, podemos fazer isto de forma mais organizada, desde nas nossas casas, que refere-se à compostagem caseira. Temos também a compostagem que pode ser de forma comunitária. Temos a compostagem também que pode ser feita e é feita à escala industrial. E para este processo nós temos algumas fases que devemos ter em conta, como a separação e segregação dos resíduos orgânicos, né? Depois disto nós temos a fase de processamento para quem está a fazer. Estou a considerar que isto é feito de forma um pouco mais técnica, né? Exato. Temos o processamento dos resíduos, quer estejamos a colocar lá restos ou seja, cascas de fruta, podas de jardim, alguns restos de folhagem de machambas, que mais? Papel não colorido, ou seja, aquele papel branco, aquele de cartões também, de caixas, né? Papelão, de cor acastanhada geralmente, ou seja, boras de café, folhas de chá, ou seja, esses são, para deixar um pouco mais claro, estou a referir aqui os tipos de produtos que nós podemos usar para a compostagem. E depois disto, nós organizamos o local onde nós pretendemos colocar lá o nosso resíduo, né? Para que possa estar em um processo de decomposição. E depois segue-se a fase de maturação, que nesse processo de maturação nós já estamos a verificar lá a decomposição, e temos lá uma variedade de temperaturas que tem que acontecer, temos lá a circulação do oxigênio, e há processos que também não envolvem esta presença do oxigênio, mas vou deixar um bocadinho de lado para não baralhar um pouco. E depois deste processo de maturação, que é onde temos o processo mais complexo e a ação mais viva das minhocas e por aí fora de outros organismos, nós temos, fim disto, o nosso composto, que a princípio nos apresenta como se fosse similar, ou melhor, tem uma composição similar, uma textura similar à terra. Interessante. Agora, eu queria perceber qual é o papel, se calhar na fase introdutória deixamos assim ficar, mas agora, por aquilo que nos está a prestar bem atenção, né? Que papel é que a compostagem pode desempenhar na redução do lixo urbano, assim, na nossa cidade, por exemplo? Cidade de Maputo o Conselho Municipal decide introduzir um programa de compostagem em todos os bairros. O que é que o Conselho Municipal, por exemplo, podia ter a ganhar? Que isto ia combinar com um ponto, ou seja, ia nos permitir ao Conselho Municipal que pudesse gerir os resíduos sólidos urbanos de melhor forma. E aí íamos garantir o envolvimento de todas as partes.
Por que eu me refiro a isto? Porque, na verdade, a responsabilidade na gestão de resíduos sólidos é de todos nós. Sim. Como estivemos aqui a falar, nós nas nossas próprias casas, nós produzimos resíduos de forma constante. Então, é necessário um envolvimento nosso de como tratar estes mesmos resíduos. Daí que ia nos possibilitar que pudéssemos, ao fim de tudo, verificar a redução de incidência de algumas doenças, das quais eu posso aqui referir duas que são frequentes. Uma delas recentemente voltou a muita tona, que é a cólera e a malária. Como assim? Porque se nós formos a verificar onde temos os contentores de lixo, nós temos lá este líquido, e deste líquido nós podemos ter surgimento de alguns organismos como mosquitos, dependendo de como está preservado aquele local. Temos lá a incidência de moscas. Estas vêm nos causar a cólera. Mosquitos, bem, traz-nos a malária. As moscas, a cólera. E também temos a situação de atração de alguns roedores. Os ratos, né? Ratazanas, aqueles grandes que andam aí. Exatamente. Então acabamos criando ambientes propícios para que a incidência destes elementos que os envolvidos em saúde chamam de agentes patógenos, se não me falha. Ou seja, estes são vetores de doenças, né? Nós acabamos abrindo espaço para isso, mas fazendo ou usando, fazendo a compostagem, nós vamos permitir que, por exemplo, a incidência de cólera pode tender a reduzir, de malária também, porque nós estaremos a evitar que o ambiente para o surgimento das moscas causadoras da cólera possam surgir no nosso meio. Bem, não deixando de lado a possibilidade de termos ainda mais pessoas envolvidas na componente de melhoramento do solo, né? E cada um estará a dar a sua contribuição de forma ativa naquilo que é a redução da emissão de gases com efeito de estufa, né? E Moçambique ultimamente tem sentido muito os efeitos das mudanças climáticas, que acho que escusa um bocadinho aqui que estar a falar, nós todos sabemos que não tivemos, nos últimos anos, não temos tido boas experiências no que refere a mudanças climáticas. Infelizmente. Então, nós estamos aqui a ver vários benefícios que nós teríamos ao investir nesta questão da compostagem. Íamos fazer face a doenças, como dizias aqui, a questão da cólera, a questão da malária, tantas outras doenças, porque os ratos, as ratazanas, também transportam vários vírus e bactérias. Também esta questão das mudanças climáticas, fazíamos face. Tem também a componente de valorização dos resíduos. Nós estaríamos mais coesão, porque as pessoas estariam mais engajadas a fazer face, todas ali juntas, a fazer em casa. Márcia, como é que aprendeste a fazer compostagem? O que é que... Vamos lá, vou mesmo. Queria arranjar uma forma mais bonita de colocar esta pergunta, mas uma pessoa de repente decidir: quero aprender ou quero fazer compostagem. De onde é que isto parte? Bem, logo no início da nossa conversa, o Maloa disse algo que é muito interessante. Sério? Para mim em particular, que as coisas não acontecem por um mero acaso. Que ainda não tínhamos a possibilidade, condições suficientes para entender no momento, a dada altura nós percebemos o porquê daquela coisa. Bem, é curioso que eu tenho como licenciatura agronegócios.
E, bem, tive esta formação e ficou lá guardadinha, muito bem. Claro que tenho várias ações que ia desenvolvendo ligadas a esta área de formação, mas que surgiu um bichinho em mim de empreendedorismo. Muito bom. E este bichinho do empreendedorismo sugeriu-me a lidar com gestão de resíduos. Mas eu queria um tipo de resíduo que eu pudesse logo pegar e começar a trabalhar. Mas isso eu não estava ligada à questão de agronegócios. Sim. Até que a aposta foi em resíduos orgânicos e fazendo compostagem. E esta compostagem veio ligar de forma perfeita ao agronegócio. Ao agronegócio. Exatamente. Então, daí é que surge a minha paixão, podemos assim dizer, que começou de um fato curioso, mas desse fato curioso, compostagem, fui buscando informação, e é incrível. Quanto mais buscava, a vontade de trabalhar com este tipo de matéria ia crescendo. E hoje em dia eu me vejo a explorar cada vez mais a questão do agronegócios. Business! Estamos a ver que proteger o meio ambiente há várias maneiras. Há pessoas que fazem revistas, há fotógrafos, né? Fotógrafos. Nós vemos aí várias imagens de pássaros. Aquelas fotografias são vendidas, são vendíveis, são colocadas, são leiloadas, há quem faz vídeos, alguns filmes, documentários e projeta, ganha algum nisso. Temos aqui a Márcia que por meio dos resíduos orgânicos produz, composto, produz também biofertilizantes e também é negócio. Então nós temos que começar a ver que meio ambiente, a proteção ambiental também está business. Exato. Não só a destruição, mas a conservação também é business. Agora, vamos lá falar um pouco assim, como é que rende? Bem. Essa pergunta. Um pouco sensível. Muito sensível. Bem, rende sim. Boa. Pelo que é do instrumento motor, no sentido que não estou a olhar meramente e somente para aquilo que está a acontecer em Moçambique, mas tomando como espelho alguns países que têm vários empreendedores que estão a lidar com esta questão de compostagem, estão a ter rendimentos. Há associações que viraram cooperativas, alguns empreendedores começaram em baixa escala e agora já estão a níveis mais avançados em termos de negócio, empreendimentos. Daí que surge a minha força motora, né? E, bem, sinto que cá em Moçambique, em Maputo em particular, temos ainda muito a fazer. Muito a fazer. Muito a fazer. Então, esta é a minha força motora. Mas a resposta já é muito positiva. Que rende, assim. Então, é importante as pessoas já começarem a perceber que há oportunidade, né? Gera lucros, etc. Mas agora, estamos mesmo aqui já 16 horas e 40 minutos, restam-nos aproximadamente 20. No contexto moçambicano, como é que os agricultores podem integrar a compostagem às suas culturas? Bem, esta é uma pergunta muito boa, porque nesta integração permite que os agricultores possam ter vários benefícios, né? E a importância desta aplicação, desta integração, permite uma coisa que, bem, quem está orientado para negócio, já que estamos nesta componente, né, abrindo parênteses,
permite que eles possam ter uma redução de custos. Porque aí eles vão poder comprar menos produtos químicos. Refiro-me em particular aos produtos químicos, que é a base, digamos que é fundamental atualmente, né, para a produção ou para a agricultura no nosso país, né? Quem quer produzir ou os que produzem muito usam produtos químicos. Infelizmente. Então, isto permite que façamos a redução do uso dos agrotóxicos, que são os fertilizantes químicos, e permitimos que este mesmo solo que eu, Márcia, agricultora, estou a usar, possa ser mais equilibrado em termos de nutrientes, né? E que possa regenerar, né? E isto também permite que aquele agricultor, usando dos produtos da compostagem, do composto, ele possa ter um produto na colheita mais resistente, diversificado em termos de qualidade, porque estamos a falar aqui de um nicho, né? Produtos orgânicos, né? Que este agricultor tem esta abertura para um novo mercado. E isto também permite que a sua plantação possa ter uma certa resistência e facilmente pode se adaptar, porque o solo estará em condições, né? Condições naturais. Não estou aqui naturais. Não estou aqui a mencionar a envolvência de químicos. Estou a falar daqui da situação natural. Então, é uma série de benefícios. O que é interessante é que nesta situação, em aspectos ligados ao meio ambiente, nós temos um efeito cascata. Se formos a reparar. E este efeito cascata permite-nos favorecer de vários benefícios em conjunto. Então, este seria um grande ganho para os agricultores. Muitos ganhos. Infelizmente, nós parece que precisamos de acontecer conosco algo, ao invés de nós aprendermos com o que aconteceu com os outros. Podemos ver que em vários países já estão a debater sobre a questão do impacto que tem na saúde dos agricultores, assim como dos consumidores, de alimentos cuja produção envolveu o uso de adubos químicos. Exato. Por isso que agora tem várias classes de alimentos. Vou a um supermercado e encontro lá uma seção de orgânicos. E geralmente são muito mais caros. Exatamente porque se tem conhecimento de que quando se produz usando biofertilizantes, usando composto, etc., se tem alimentos mais saudáveis. Então é importante nós começarmos a acordar para estas questões. Agora, naturalmente que há desafios, esta questão da compostagem. E eu gostaria que partilhasses connosco alguns desafios que se impõem a quem quer adotar compostagem, biofertilizantes, etc. Bem, para esta pergunta em particular eu posso afirmar como uma experiência minha. Fantástico. Porque acho que um dos grandes problemas é a questão de procurar equilibrar num bom ponto, porque com a compostagem nós temos que permitir que a seleção da matéria que nós vamos lá colocar esteja correta. Colocando aqui em atenção que existem alguns produtos que nós não podemos fazer ou integrar neste processo de compostagem. Como assim? Quais? Se for a recordar, eu referi-me aqui aos papéis, mas eu referi-me aos papéis não coloridos. Sim. Porque temos as revistas, temos os jornais, temos os guardanapos coloridos. Estes não podem ser integrados no processo de compostagem.
temos também a questão de restos de alimentos. Eu falei de restos de alimentos. Mas dentro dos restos de alimentos temos restos de carne, temos laticínios, massas, que também não são aconselhados para o processo de compostagem, isto principalmente compostagem caseira, né, que nós fazemos nas nossas casas. Tem algumas frutas, principalmente as cítricas, que não são muito aconselháveis em usar no processo de compostagem. Bem, muitos dos que referi aqui, excluindo o papel, não são aconselháveis a usá-los na compostagem caseira. E destes desafios que advêm desta má seleção, nós temos, por exemplo, a compostagem a criar odores, temos o processo de compostagem a atrair alguns insectos, né, que acabam incomodando, e esses odores podem atrair alguns vetores que já havíamos referido, como os ratos, baratas, aranhas, os insectos, e também fazemos com que não tenhamos no fim deste processo o nosso composto, infelizmente. O nosso composto não estará em condições de uso, né, que vai nos permitir aquela questão que já referimos, a regeneração do solo, na questão do equilíbrio dos nutrientes no solo, não teremos este resultado. Então, este é um dos problemas, porque nós temos que procurar equilibrar para que, se estamos a fazer um processo que chama-se processo de compostagem aeróbica, que permitimos a circulação do oxigênio, ou seja, a circulação do oxigênio, nós temos que, com uma certa periodicidade, revirar os nossos resíduos, o nosso composto, ou as matérias que temos lá, para que os micro-organismos lá presentes possam, de forma ainda mais ativa, fazer com que este processo de decomposição seja um pouco mais célere. Mas, permitindo esta circulação de oxigênio, nós temos que ter atenção a uma coisa, não menos importante, que é a questão de umidade. Que este desequilíbrio na umidade é que também nos cria os problemas de termos líquidos, estes líquidos criam odor e não são o biofertilizante, porque o biofertilizante não cheira. E talvez, como o Maloa fez a questão desse ponto, dizer que os indicadores positivos para uma compostagem, para medir se a compostagem está a ser bem feita, nós não temos que ter lá a presença de alguns odores. O cheiro que teremos da composteira será similar eu gosto de dizer, aquele cheirinho de terra que nós sentimos geralmente quando chove, nas primeiras gotas de chuva. Sim. Nós temos este cheiro característico da composteira. E também não iremos ter lá esses insectos que nós tivemos aqui a mencionar, não teremos lá presentes. Sim. Então, esses são os indicadores positivos. Então, se alguém que está nos ouvir está neste processo de compostagem e percebeu que tem esses componentes que nós chamamos de atenção, então é necessário que procure estudar um pouco mais do que está a falhar no processo da compostagem que tem em sua casa. Exato, para dizer que em condições normais não vai haver nenhum inseto, não vai haver esse cheiro aí que anda, coisas do gênero, umidade, não. Vai estar tudo calmo. Exato. Tudo calmo. E nem te vais dar conta. Se algo está errado, é porque aí há alguma coisa que tem que ser revista. Márcia, infelizmente o tempo também nos foge, mas eu gostava de ouvir últimas considerações, que deixasses ficar como é que as pessoas podem, por exemplo, suponhamos que uma organização, tem organizações que ouvem o nosso programa, queira, por exemplo,
entrar em contato com a Antoco para dar uma mentoria, uma masterclass sobre compostagem, queira uma assessoria a alguém, uma associação de agricultores, queira aprender a produzir composto, biofertilizante. Aliado a isso também, últimas considerações. Bem, lamento porque o tempo passou tão corrido. Começamos já segundos atrás, já está a terminar, mas exato. Foi muito interessante ter estado aqui a partilhar do pouco que eu sei. Atenção, o pouco que eu sei. Pouco? Foi hoje pouco. Só sei, é como aquele filósofo que dizia: só sei que nada sei. Como? Só sei que... Exatamente. Eu parto mesmo desta filosofia. Mas o que eu gostaria de deixar ficar antes de partilhar os contactos é que vamos transformar o lixo em vida, dando a nossa contribuição para que o ambiente seja um lugar ainda mais agradável para o ser humano, e não olhando para os nossos umbigos pensando que a coisa termina por aqui. Não, nós temos, ou seja, nós cá encontramos porque certas gerações possibilitaram que nós pudéssemos encontrar o que encontramos hoje. Então eu acredito que é da nossa obrigação que nós também possamos deixar um legado, que este legado acima de tudo seja positivo. Referindo novamente que vamos transformar lixo em vida. Do lixo nós podemos ter o composto, lixo orgânico em particular, podemos ter o composto, do composto podemos favorecer o ambiente em várias componentes que aqui referimos. A questão da regeneração do solo, a questão da redução de emissão de gases com efeito de estufa, a questão também de garantir a boa qualidade do ar e da água. Ou seja, vamos procurar tomar em ação, ainda que seja para fazer isto que referimos, que é separar os resíduos orgânicos dos secos. Eu considero isto como um grande passo, um grande avanço. E que, bem, para fazer a compostagem não precisamos ter um espaço de 100%, não. Que podemos fazer nos nossos apartamentos, nas nossas casas, ainda que não tenham quintais. Se tivermos ali um canto, podemos fazer o processo de compostagem com baldes, o que nos permite economizar muito o espaço. E que claramente que estamos aqui para oferecer alguma ajuda que pudermos. Eu não sei se eu posso colocar aqui o contacto. O contacto da Antoco, porque senão alguém de repente é número da Márcia, isso. Exatamente. Caso não, pode deixar também redes sociais da Antoco. Sim, exatamente. Sim. Temos como redes sociais da Antoco, temos Instagram e também temos o Facebook, que é Antoco Organic Limitada, soletrando N apóstrofe TOKO Organic, ou seja, em inglês, e temos o LDA, que é limitada. Isto para o Facebook e Instagram, e também temos para o LinkedIn, que é Antoco Organic Limitada, conforme referi. Então visitem-nos. Não sei se posso colocar aqui o e-mail, vou já deixar ficar. Pode. Que temos o Antoco em minúsculas, Antoco Organic, tudo junto, @gmail.com. antocoorganic@gmail.com. Quanto ao contacto, eu não sei se bem atendendo. Exatamente. Acho que deixei ficar o essencial. É que às vezes algumas pessoas não compreendem que é um contacto profissional. É só para assuntos profissionais. De repente estão a ligar às 01, assuntos que não estamos a entender. Então depois diz que foi no Planeta B que deixei o contacto. Então melhor ficamos mesmo para as redes sociais e o e-mail. É só pesquisar em Antoco Organic Limitada. Falou apóstrofe. Há quem diz: o que é apóstrofe? É aquela vírgula, assim, tipo vírgula, assim, que fica de cima. N apóstrofe Toco, né? N apóstrofe Toco Organic LDA. E assim vai melhor poder interagir com a Antoco Organic. Exato. Queridos,
eu me despeço. Foi um prazer enorme ter conduzido esta sessão, a nossa 68ª. Hoje é dia 12 de junho de 2025. Recebemos Márcia Dima, fundadora da Antoco, e falamos sobre a importância